Muito boa noite. Se você não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Felipe Soares, aqui da Z Construções, e trabalho com obra desde 2012. A minha especialização é estruturas de concreto armado e fundação, só que trabalho efetivamente com obra desde 2012. Então a minha experiência é toda em execução e gestão de obra. Então, eu vivi muita obra, como o Eric Ferraz, 28 milhões, como ponte, sistema de abastecimento, como construção de casas. Eu já tenho uma vasta experiência em construção. Experiências essas que me tornaram melhor, que me fizeram crescer na construção civil. E hoje, a minha empresa trabalha tanto no ramo de obra pública como obra privada, assim como temos o escritório de projetos, onde a minha irmã é arquiteta e nós temos uma equipe que presta serviço de projeto, desde arquitetônico aos projetos básicos de engenharia, os projetos essenciais, o que muita gente chama de projeto complementar, beleza? Vamos lá! O tema de hoje é construir para vender ou vender para construir? Felipe, e tem diferença nisso, cara? Tem alguma diferença entre um e outro? Sim, existem uma grandes diferenças, na verdade não são uma, são várias, entre essas duas modalidades de construção. A primeira delas é que eu tenho que entender aqui hoje o seu perfil, o que é mais viável para você, antes de entender o que é cada uma dessa. Algumas têm umas vantagens referentes a outras, então eu tenho que descobrir qual das duas é melhor. Muita gente me pergunta, Felipe, é melhor começar construindo para vender ou vendendo para construir? A sacada é, os dois são muito bons, os dois geram dinheiro, os dois geram lucratividade. Porém, existe uma diferença muito grande entre as duas. Por exemplo, quando eu trabalho com construção para vender, o que é que acontece? Nada mais é do que eu, por exemplo, sou construtor e faço isso, eu pego o meu recurso próprio, eu pego o meu dinheiro, então primeiro ponto negativo, eu tenho que ter dinheiro. O dinheiro tem que vir ou do meu bolso, ou das minhas economias, ou de algum investidor. Mas o dinheiro vem de mim. Por quê? Porque eu construí primeiro, eu não tenho cliente. Se eu não tenho cliente, como é que eu vou receber alguma coisa? Então como é que funciona? Eu pego o meu dinheiro, eu pego o meu recurso e vou fazer o quê? Vou investir. Eu invisto primeiro comprando um lote. Nesse lote eu compro o lote, vou fazer meus projetos e vou começar a fazer o quê? A construir naquele lote. Eu vou fazer casa. Então eu vou pegar um modelo de uma casa, eu vou fazer um projeto, só que esse projeto, ele pode não ser bom para você e você pode dizer, não gostei desse projeto. Eu gostei do lote, gostei do lugar, mas esse projeto não é para mim. Eu tenho 2 filhos e a sua casa só tem 2 quartos. Então, eu não posso pegar essa casa. O que é que acontece? Eu tenho uma limitação nos meus clientes. Por quê? Porque eu estou vendendo uma casa pronta, onde eu deduzi um projeto. Esse projeto não foi customizado para o meu cliente. Então, primeira desvantagem de construir para vender. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter recurso, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Segundo, o projeto já está pronto, ou seja, eu estou construindo algo para vender. Então, o cliente para comprar aquele imóvel tem que ser o cliente que agrega aquele perfil. Se o cara tem 3 filhos, já não dá para ele. Se o cara ele quer uma casa com primeiro andar, o sonho dele era ter uma casa com primeiro andar, um sobrado, e você fez uma casa térreo, aquele cara já não compra de você. Eu limito a margem de cliente que pode comprar aquele imóvel, porque só vai comprar aquilo quem se enquadra naquele perfil. Faz sentido para você? Poxa, eu fiz uma casa sem garagem. Pô, um cara que tem carro pode muito bem não querer comprar aquela casa. Eu fiz uma casa sem quintal. Tem mãe de família que não gosta de ter uma casa sem quintal. Aqui, por exemplo, em Atalaia, se a gente fizer uma casa sem quintal, não vende. Ou, cara, para vender vai dar trabalho. Pode botar um ano aí tentando arrumar alguém para comprar. Por quê? Porque a cultura daqueles clientes, eles acreditam que precisa ter um quintal para estender roupa. Ou um quintal vai trazer funcionalidade para a casa dele. Então, quando eu construo para vender, eu tenho 2 grandes vantagens. A primeira é que eu tenho que ter dinheiro, o dinheiro sai do meu bolso. A segunda é que eu estou vendendo a casa pronta. Então, eu primeiro construir e depois eu buscar um cliente. A terceira é a liquidez. Como assim? O que é a liquidez de um imóvel? É o tempo que esse dinheiro volta para o meu bolso. Cara, acontece de você estar construindo a casa e você conseguir vender antes mesmo de terminar, tá? Você bota os projetos na mão do corretor e ele vai atrás dos clientes para você. Como pode acontecer de você juntar todo o dinheiro das suas economias, colocar no imóvel e aí, puf, vem a pandemia. Momento de pandemia, momento de incerteza. O que é que acontece nesses momentos? As pessoas tendem a guardar dinheiro e tendem a não investir em imóveis. Isso, inclusive, está acontecendo com a gente. Se eu for contar da Sercon, da Metropolitana e da AZ, nós estamos aí com em torno de 4 a 5 casas paradas para vender. Por quê? Porque o mercado está passando por essa recessão. Então, o povo está com medo de tirar o dinheiro do bolso
para comprar a residência. Então, isso pode fazer com que o meu dinheiro demore a voltar para o meu bolso. E o que eu demoraria, provavelmente, 1 mês, 12 meses para vender a casa, pode se tornar 7 a 8 meses. Tem casa lá que está pronta desde janeiro e ainda não foi vendida. Felipe, quer dizer que isso é ruim? Não. Por quê? Porque a gente não conta com esse dinheiro. Esse dinheiro é um capital de giro, é um fundo de investimento da empresa, onde a gente faz a casa, vamos dizer assim, e deixa lá guardado esse dinheiro para que ele volte e retorne posteriormente. Não é algo que vai fazer falta no meu bolso para eu poder passar o mês. Então, se eu vou fazer um tipo de investimento desse, esse dinheiro não pode fazer falta. Ele é como se fosse uma poupança, um investimento que dá um maior retorno. Por quê? Você já pensou, eu pego 100 mil reais, boto numa poupança, em 1 ano vai ter quanto? Cara, não mudou nada. Já se eu pego 100 mil e visto numa casa e 3 meses depois eu vendo, essa casa tende a valorizar e você ganhar um valor bem maior. Concorda comigo? Então, é um fundo de investimento onde eu ganho muito mais. Então, primeiras 3 coisas, a liquidez. Segundo, eu preciso ter dinheiro para investir, esse dinheiro não pode fazer falta, senão eu quebro, tá? Senão eu quebro e termino vendendo a preço de banana para poder recuperar o dinheiro. Terceiro, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o perfil ideal do meu cliente para não fazer algo que não vende. Faz sentido para vocês? Concorda comigo? Felipe, quais são as vantagens? A grande vantagem é, se eu vou trabalhar com o meu recurso, eu não tenho fiscal da Caixa na minha obra o tempo inteiro, eu não tenho a burocracia de aprovação na Caixa, de aprovação de perfil, eu não tenho o que? Esse processo ele é desburocratizado, eu não tenho nenhum contato com a Caixa, eu tenho só o contato para aprovar na prefeitura, só que tem um detalhe, eu só entro em contato com a Caixa Econômica Federal quando a casa está pronta. Depois que eu tirei o habite, depois que tiver tudo lá com o habite bonitinho, é que eu vou lá e coloco para vender junto com a Caixa. Na verdade, não é vender junto com a Caixa. Eu boto meu corretor para vender e aí o que é que acontece? Eu só pego o meu cliente, aprovo o crédito, recebo a visita final de avaliação do imóvel e acabou. Nessa modalidade, eu preciso ter um CNPJ. Então, eu só posso construir para vender se eu for empresa, tá? Eu preciso ter um CNPJ de construção. Faz sentido? Então, dá para entender isso aí? Nessa modalidade, eu preciso ter um CNPJ e nessa modalidade eu não tenho burocracia. Às vezes, você tem uma burocracia muito grande para começar a construir e você pode demorar até 4, 5 meses nesse processo junto com a Caixa, prefeitura, nesse bololô, nessa reviravolta aí no processo de financiamento. Já quando eu estou construindo para vender, a liquidez, a velocidade no processo é muito maior. Por quê? Porque eu não tenho burocracia. Agora vem a grande vantagem. Felipe, qual é a grande vantagem de fazer isso? Gente, você já ouviu dizer, quando eu falo para vocês, que o lucro de uma obra pode chegar até 60%? Quem acredita nisso, levanta a mão. Quem é que já viveu isso sabe. As pessoas que não viveram, a pessoa que não sabe do que eu estou falando, ela vai dizer, poxa, não dá, isso é impossível, não tem como. Lógico que tem. Sabe por quê? Porque quando eu estou construindo para vender, eu ganho de 3 formas. Eu ganho na valorização do lote, eu comprei um lote por 20 mil, e quando eu estou terminando de construir ele está valendo 30, então eu ganho na construção, eu ganho na valorização do lote, eu ganho na construção. Como assim? Se eu contratei uma construtora para fazer a minha obra, o que é que vai acontecer? Ela tem que tirar a lucratividade dela, então eu tenho o segundo lucro. Se eu mesmo sou um construtor, eu tenho que tirar meu lucro de construção em cima. Terceiro, eu tenho o lucro sobre a venda. Quando o imóvel está pronto, ele valoriza, então eu tenho 3 formas de lucro. Faz sentido? Então, nessa modalidade, a minha lucratividade tende a ser maior. Por quê? Porque eu coloquei o dinheiro no meu bolso. É que nem... o que é que valoriza mais? Eu colocar o dinheiro na poupança ou eu investir em ações? Lógico que ações vão dar o quê? O maior resultado. Por quê? Porque eu estou me arriscando. Todo tipo de investimento, onde eu tenho maior risco, um maior tempo de retorno, caso tenha risco do mercado, a tendência é que eu tenha uma maior lucratividade. Então, nessa modalidade, dependendo do preço que você comprou o lote, como assim, Felipe? Olha, já aconteceu de no mesmo loteamento, a gente conseguiu comprar um lote de 40 mil e tinha um cara que estava apertado lá, estava precisando de dinheiro, estava devendo, e a gente conseguiu no mesmo loteamento um lote de 28. Olha só aí eu já ganhei 12 mil. Só aí eu já ganhei, só na valorização do lote eu ganhei 12 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, tá? Na verdade, isso aí foi na Metropolitana, na empresa que eu presto serviço, a gente conseguiu. Onde eu comprei de 40 da AZ, ele comprou um mês depois de 28. Então é a oportunidade de ter o dinheiro no mercado. Só aí já ganhou 12. Só aí já ganhou 12 mil reais, tá? Então eu ganho tanto no lote, como eu ganho durante a construção, na diminuição de custo, como eu ganho na venda.
Se eu comprei o lote por 28, construí por 70 e vendi a casa por 160, vamos lá, 100 mil reais entre valor de lote e investimento de construção, vendi por 160. O custo da obra em si de 100 mil, a lucratividade foi de 60% em cima. Óbvio que eu não estou levando em consideração imposto, nada aqui. Estou falando conta rasa, conta simples, para que você entenda. Faz sentido e concorda no que eu acabei de falar aqui? Quem já ouviu dizer que dá para ganhar, que quem constrói casa e vende tem uma maior lucratividade? Felipe, mas é tão difícil isso, meu amigo. Você acha que a construtora que faz um prédio, ela só tem o lucro no preço de construção? Não, ela tem o lucro no preço de venda, na valorização daquele imóvel pronto. Infelizmente, as pessoas são muito engessadas e acham que tem que ganhar pouco e não sabem dessas oportunidades. Eu tenho alunos meus que se juntaram 3, 4 amigos, investiram, fizeram a primeira casa, demoraram, engraçado que eles demoraram 6, 7 meses para fazer a casa, mais 3 meses para vender. Então, a obra que se fazia em 4 meses, eles fizeram em 10. Mas o que é que acontece? Eles foram pagando no cartão, dividindo, fazendo devagarzinho, e na hora que venderam a casa, eles estavam com o dinheiro todo na mão. E quando você está com dinheiro em conta, tudo é mais fácil. Comprar material à vista, comprar terreno à vista, negociar, ter poder de barganha, aumenta a lucratividade. Concorda? Então, só para você entender. Beleza? E aí? Vamos continuar aqui. Deu para entender qual é a vantagem? Eu não tenho burocracia, então é uma das vantagens. Eu não tenho burocracia e eu tenho uma maior lucratividade. Eu ganho muito mais, porque eu ganho na valorização do terreno, eu ganho na construção, como qualquer construtor que eu contratasse para fazer, ele teria que ter o lucro dele, como eu ganho na valorização do imóvel, na venda do imóvel. Então, são 3 ganhos, é ganho em cima de ganho. Por isso que eu gosto de trabalhar nessa. Eu costumo dizer que é a minha poupança, é o dinheiro que eu tenho que ter guardado ali. Agora, eu posso viver só disso? Depende. Se você tem outra fonte de renda para se manter e você tem capital, ótimo. Se você não tem capital para investir, não adianta pegar todo o seu dinheiro. Quer dizer, não adianta não. Você pode arriscar, ele pode dar certo. Tá? Eu costumo dizer que quem não arrisca, não petisca. Então, olha, você pode fazer isso, agora você tem que ter muito cuidado. De repente você pode pegar todo o seu dinheiro e investir aquilo ali e pode acontecer o que aconteceu agora nessa pandemia. Você pode passar 6 meses sem vender a casa. Será que esse dinheiro vai fazer falta na botar comida na tua mesa? Será que esse dinheiro vai fazer falta na hora de pagar uma conta? Então, quem tem que avaliar isso não sou eu. É a sua necessidade, é a sua realidade, tá? Se para você hoje vale a pena construir para vender, parabéns. É uma boa margem de lucro. Agora eu vou falar outra modalidade aqui. É a construção financiada. É onde eu, em vez de construir para vender, eu primeiro vendo. Como assim primeiro você vende, Felipe? Primeiro eu vou atrás do cliente. Eu vou convencer ele que ele é vantajoso sair do aluguel. Eu vou chegar para ele e vou dizer, meu amigo, tu mora de aluguel hoje. Tu sabia que tu pode sair do aluguel pagando a mesma prestação, pagando a mesma parcela e sem pagar as coisas dos outros, pagando a tua casa, a casa do teu filho. Tu pode ter tua casa própria do teu jeito, do jeito que tu quer. Olha, primeira grande vantagem, eu não preciso de dinheiro. Segunda grande vantagem que eu falei em uma única frase, a casa do jeito que você quer, de acordo com a sua realidade, com o que cabe no bolso dele. Pode ser a casa de 2 quartos se você tem 2 filhos, pode ser a casa de 3 quartos se você tem 3 filhos, enfim. Pode ser a casa customizada para você. Você não está comprando uma casa pronta, você está comprando a casa do jeito que você gostaria de ter. Óbvio, que caiba no seu orçamento, que caiba na sua realidade. Qual é o meu trabalho inicial? Eu não preciso ter dinheiro, mas eu tenho que ir atrás de cliente. Eu tenho que convencer o cara a construir comigo. Felipe, como é que se faz para convencer esse tipo de pessoa? Primeira forma, mostrando que é mais barato construir a casa dele do que viver de aluguel a vida inteira. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, que ele tem mais segurança, que ele pode estabelecer a vida inteira dele em um lugar e de repente o dono do imóvel pode chegar lá e dizer, olha, eu resolvi morar aqui, sai! E aí ele perde toda a segurança que ele tinha de morar perto do trabalho, da escola que o filho trabalhava, ele vai ter que mudar a rotina drasticamente do nada sem nem ter planejado. Então segurança para a família. E quando ele está no imóvel dele, só ele que depende dele, ele não tem nenhum dono do imóvel, digamos assim, para poder assustar ele e pedir para sair quando bem entender. Tá claro? Então vamos lá. Nesse caso do financiamento, eu não preciso de dinheiro. O dinheiro vem do cliente. Como assim, Felipe? Olha, geralmente a Caixa Econômica Federal, ela faz o seguinte, você tem um imóvel e a Caixa ela financia em torno de 80% do valor dele. Como assim? Olha, se o meu imóvel é 100 mil, o meu cliente tem que dar 20% de entrada. Esses 20% de entrada não quer dizer que ele vai pagar a Caixa Econômica Federal, não. Não é que ele está pegando 20 mil e pagando a Caixa, não. Ele está pegando 20 mil,
E fazendo, sabe o quê? E dando para mim, dando para o construtor, para eu avançar com a obra dele. Posteriormente, eu vou ter o fiscal da engenharia da Caixa indo lá, o cara que é credenciado da Caixa Econômica Federal, para fazer as medições do avanço da obra. Ou seja, olha aí, eu vou ter um fiscal, ou seja, eu tenho uma certa burocracia até o fiscal ir lá e liberar a medição. Eu tenho uma burocracia para poder aprovar na Caixa Econômica Federal os projetos e a famosa planilha PFUI, que é a planilha de financiamento de unidade isolada, é uma planilha da Caixa Econômica Federal que eu preciso saber preencher. Um detalhe, essa planilha não contempla o item BDI, o BDI já tem que estar incluso, ou seja, o preço que está lá do item já tem que estar junto com o seu lucro e os seus impostos. Então, eu não vou botar valor unitário nem valor unitário com BDI, não. É um único valor lá para cada item desse. Então, essa planilha é uma planilha que muita gente tem dificuldade de preencher. E ela é o coração do financiamento. É através daquela planilha que o cara da engenharia vai dar o laudo da engenharia da Caixa Econômica Federal, dizendo se a planilha está correta ou não, se está aprovada ou não. E para isso eu tenho que trabalhar dentro dos limites da Caixa. Primeira grande sacada, se eu estou trabalhando com limites, então o meu preço não pode ter uma lucratividade muito grande. Eu tenho que trabalhar dentro dos limites da Caixa Econômica. Que limites são esses? De um valor de uma obra que é até 100%, o que é que vai acontecer? Dentro do COT vai estar dizendo, olha, para infraestrutura tu pode gastar de 1 a 3% do valor da obra. Ou seja, se a obra é 100 mil, o máximo que eu posso gastar na infraestrutura é 3 mil reais. Então eu tenho que sair em cada etapa da obra, atendendo aos limites mínimos e máximos da Caixa Econômica Federal. Ou seja, isso limita meu lucro. Por que eu estou dizendo isso? Nessa modalidade de construção, como você tem muita burocracia e você não ganha na valorização do imóvel, e você não ganha na valorização do terreno, você só ganha, gente, em uma etapa, que é na etapa de construção. Você só tem como ganhar na construção. Você, construtor, por quê? Porque o cliente, a Caixa pagou o terreno pro cliente, pagou o terreno para o cliente. A Caixa está pagando o financiamento para o cliente, tá? Está investindo o financiamento para o cliente. A Caixa também tem que ganhar dela. Ela compra um imóvel como se fosse por 130, mas está valorizado. Ela empresta ganhando também. Deu para entender? É mais ou menos essa lógica. Não sei se está clara essa forma que eu estou explicando. Então, nessa modalidade, o pessoal geralmente consegue tirar de lucro de 10% até 17%. Dependendo da sua gestão, você pode aumentar aí para 20%, 22% talvez. Cara, depende muito da sua gestão. Só que eu quero deixar claro enquanto um dos sistemas que eu invisto o meu dinheiro, eu posso lucrar até 40%, 60% do valor da obra, no outro eu estou limitado a um certo valor, tá bom? O outro tem burocracia, o outro tem pagamento de taxas, lógico que um também tem, mas o da Caixa Econômica ele tem uma burocracia muito maior. Então, ele tem maior burocracia. O tempo é muito maior para que você consiga terminar o processo, beleza? Segundo, a minha lucratividade é menor. Então, tem essas duas desvantagens. Qual é a grande vantagem? Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso ter nenhum real no bolso. Eu preciso ter metodologia. Eu preciso saber buscar cliente. Eu preciso saber trazer o serviço para minha empresa, trazer o serviço para minha obra. De dinheiro, você não precisa. Então, ambas as modalidades são muito boas. Agora, qual é a melhor? Depende do seu momento. Se você tem dinheiro para investir, vai nessa aqui que vai te dar maior lucratividade. Se você não tem dinheiro para investir, investe nesse tipo de serviço e ganha dinheiro com isso aqui, tá? Outro detalhe, sabe qual é a melhor das duas? Os dois, você ter uma para movimentar seu salário, trabalhar com uma modalidade, tá ganhando ali de boa. Um grande detalhe também é quando eu trabalho com financiamento residencial, eu não preciso ter CNPJ, eu posso construir como pessoa física por administração, a Caixa Econômica Federal aceita. Já na outra modalidade eu tenho que ser uma empresa, tá bom? Então o ideal é eu ter os dois, eu trabalhar com um para poder me manter e o outro como um fundo, um capital da minha empresa de investimento. Faz sentido? Concorda comigo? Então o que eu quero deixar claro aqui é que as duas formas são muito boas para você. Você só tem que entender qual é o seu momento. Não adianta você entrar em uma coisa que talvez você fique endividado. Agora, para ambas, você tem que ter gestão. Porque mesmo uma obra financiada, que você não botou dinheiro do bolso, se você fechou o contrato, tu se queima se tu não entregar. Então, o que é que acontece? Você tem que ter gestão para conseguir diminuir o máximo que você puder os custos e aumentar a sua lucratividade. Na casa que você está construindo para vender, você tem que diminuir no máximo os custos para poder você aumentar mais ainda a sua lucratividade. O foco é entregar a obra com qualidade, mas com lucratividade excelente para você poder viver bem, para você poder
comprar o carro, para você poder trocar de carro no final do ano, para você morar na casa dos seus sonhos, para você que é engenheiro sair do aluguel, para você ir para sábado no show do Safadão e ficar muito bêbado, de feliz, poder curtir com seus amigos, ou para você no final do mês conseguir pagar a melhor escola para o seu filho, pagar um melhor plano de saúde. O que você tem que entender é que dá para ganhar dinheiro com todos os métodos. Mas Felipe, poxa, eu queria trabalhar com casas para vender, eu queria construir para vender. Como é que eu posso fazer isso sem ter dinheiro? Tem como? Tem como. Eu tenho alunos que já fizeram isso. Qual é a sacada? Olha, enquanto você não tem dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro e não sabe em quem investir. Que tal você levar para ele um projeto, levar uma proposta de um terreno, um projeto de casa, o valor avaliado de imóvel de venda, chega... Olha, imagina só, tu chega para mim dizendo o seguinte, Felipe, vê só, olha, eu fiz um estudo de viabilidade, eu achei um lote no valor de 20 mil e achei um projeto aqui que é vendível, que o mercado aceita, é um projeto adequado para essa região. E o preço de construção dessa casa é de 70 mil. Mas o terreno de 30, para ficar valor redondo, nós teremos um investimento de 100 mil reais. Só que aqui a 3 meses eu termino essa obra. E o preço de venda do imóvel, ele chega a 200 mil. Que tal a gente fazer junto? Tu entra com dinheiro, eu entro com a parte técnica e tu não precisa me pagar nada. Tu me dá 20% do lucro. Cara, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho risco nenhum, eu tô lá, no mínimo é tudo no meu nome, o terreno é no meu nome, a construção é no meu nome, se na pior situação, se não vender, eu tô lá com dinheiro, mas vende, velho, casa, todo mundo sabe que vende, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vende. Tu acha que eu não vou querer ganhar em 4 meses, 5 meses que seja, o cara trazendo pra mim a ideia, em 5 meses, tu acha que eu vou recusar ganhar 80 mil, recuperar meus 100 que eu investi e ganhar 80 e pagar só 20 pra esse engenheiro? Faz sentido que o cara tende a querer? É só você conversar com o cara e mostrar pra ele a possibilidade. Só que para isso você tem que entender que o cara vai avaliar duas coisas. A primeira é se o seu projeto é viável. Se você realmente está falando algo que funciona. Se realmente aquela casa dá certo. Se realmente vender aquilo, vale a pena. Ele vai avaliar isso. Pô, se tecnicamente falando é algo rentável, por que não investir nisso? É algo palpável, eu não estou investindo em ações, não é um risco, não, é algo palpável. Dá para ver o imóvel lá e dá para vender. Pode demorar? Pode, mas você só vai pagar ele também quando vender. Ele vai ganhar os 20% dele só quando vender. Tá? E o que acontece? Desses 80%, ele vai ganhar 80 mil. Qual é o fundo de investimento? Qual é a poupança? Qual é o canto que ele vai investir, a não ser no Telex Free, que ele bota 100 mil reais e ganha 180 em 5 meses? Entendeu? É uma máquina de dinheiro. Eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu sou uma máquina de dinheiro para ele. Então, que vale a pena ele fazer isso. E, cara, basta você analisar na sua cidade quem é que você acha que tem capital e que não saberia que poderia ganhar dinheiro desse jeito. Então, a primeira coisa que ele avalia, gente, rapidinho para não perder o raciocínio, é a capacidade técnica, é a viabilidade financeira, e a segunda coisa que ele vai avaliar é o olho no olho. Se você é um cara de confiança e se você tem capacidade de tocar aquilo. Porque por mais que o projeto seja viável e que dê lucro, se ele não sentir confiança, se você gaguejar na frente dele, ele vai buscar outra pessoa com a mesma ideia que você deu para ele. Caralho, diga aí, se você não passar confiança, o cara vai pegar a tua ideia, vai contratar outro engenheiro para trabalhar para ele e vai ganhar o dinheiro com a ideia que você teve, porque você não soube passar confiança. Ó, vamos lá. Baseado no que a maioria das pessoas respondeu, de vender para construir, eu vou dar algumas dicas que você deve seguir para poder conseguir trabalhar com essa modalidade, para poder ter esse serviço. Sabe qual é a primeira ideia? Faça parceria com corretoras imobiliárias. Por quê? Muitas das vezes o cliente está procurando um corretor para comprar uma casa pronta. Só que se você faz a parceria com um corretor correto, como o Del, que é um corretor que trabalha comigo, como o Christian, que é outro corretor que trabalha comigo, como o Marcelo, que é outro corretor que eu tenho parceria. Se eu faço a parceria com esse cara e esse cara gosta de mim, e eu digo para ele o seguinte, Marcelo, a tua comissão não é 5% não, tá? Para cada obra que eu fizer eu te dou 10%. Beleza? 10% do lucro, combinado? A gente faz um estudo baseado aqui, ele já entende do assunto, tu vai ganhar 10, tu vai ganhar 5 não, pô, tu vai ganhar 10%, é 5% em cima do terreno, tá? Porque a gente vai buscar o terreno, tu vai ganhar 5% e 5% em cima da obra, combinado? Ele vai dizer combinado. Quando o cara for procurar ele para construir uma casa, para comprar uma casa pronta, geralmente as pessoas vão para comprar uma casa pronta, ele vai dizer, olha, como é a sua realidade? Vem cá, vamos olhar aqui umas casas. Olha, você tem todas aquelas casas ali, mas que tal... Olha esse portfólio aqui de um amigo meu chamado Felipe.
Que tal você construir a casa do seu jeito? Você escolheu o revestimento, você escolheu o tamanho do seu quarto, você escolheu o que você quer ter dentro dela. Eu acho, na minha opinião, doutora, vamos supor que seja Maria, Dona Maria, na minha opinião, Dona Maria, eu acho que é muito mais viável você, em vez de comprar um imóvel já usado, você construir do seu jeito, um revestimento com as cores que você quer. Então, eu tenho esse parceiro aqui, que é o Felipe, construtor, e olha, vê só, o mesmo valor da entrada que você daria para comprar essa casa já pronta, você vai poder fazer do mesmo jeito, vai poder financiar para construir a sua casa. Só que você vai estar de dentro, você vai acompanhar, você vai escolher como você quer. Se você quiser botar uma piscina, a gente consegue enxugar o orçamento e botar uma piscina como bônus. Você vai poder botar um ar-condicionado, você vai poder aumentar no tamanho ou diminuir a qualidade, você vai fazer do jeito que você quer. Que tal a gente sentar com o Felipe e aí a gente conversar para ver de repente se ele tem algum projeto bom para você? Meu amigo, se eu tenho a parceria com o meu corretor na mesma hora vai ligar para mim e vai dizer, Felipe, ó, tem uma cliente querendo construir, ela tá querendo comprar uma casa e eu marquei uma reunião. Bicho, fiz minha parte, agora a tua parte é vender. Ela tem 2 filhos, ou seja, ela quer uma casa com 3 quartos e ela gosta de uma área de lazer boa, disso. Prepara um projeto modelo arquitetônico para que você possa apresentar a ela. Quando eu for conversar com a minha cliente, eu já estou com mais ou menos o que ela quer. Eu já apresento um projeto que encante os olhos dela. Olha, ela vai sair de lá pensando, porra, eu não quero aquela casa pronta não. Eu quero a casa daquele construtor. Aí eu vou pesquisar um terreno onde ela queira e na hora que o Marcelo entrar em jogo, ele vai lá procurar o terreno e vai dizer, olha, arrumei alguém para comprar teu terreno. Ele já ganha 5% daquele terreno lá do cara. Ou seja, ele ganha a taxa de corretagem do cara. Então ele ganhou 5% ali. E ainda vai ganhar 5% do valor da minha obra. Meu amigo, dá para ganhar dinheiro. Então essa é uma das sacadas que a gente pode utilizar para poder ganhar bem, para poder ter serviço mesmo sem ter dinheiro. Para que você comece a captar cliente para poder vender. Outra sacada, a gente já fez isso e eu vou repetir. Por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha em prefeitura. Eu gosto de conversar com o secretário de Educação e oferecer um treinamento para os professores sobre empreendedorismo, para ajudar as crianças a sair aqui no interior pela dificuldade, e eu quero dar esse treinamento para os professores. Então eu marco uma reunião com os professores da cidade e vou lá dar uma palestra sobre empreendedorismo. Só que nessa palestra eu não estou focado em... Óbvio que eu estou entregando valor de empreendedorismo, mas no final eu faço uma apresentação dos meus imóveis, das casas, de como eu já construí, de como outros professores familiares parecidos já construíram com o mesmo salário, qual o tipo de casa, e apresenta a possibilidade. Professor, gente, que é concursado, ele tem crédito realmente aprovado. O cara é da educação, não tem risco de atrasar, ele tem dinheiro em conta todos os meses, ele recebe do município, do estado. E se você tem contato, como aqui onde eu estou, no interior é tudo mais fácil, você faz uma apresentação dessa e vamos lá, você investiu 1 hora do seu tempo fazendo uma apresentação sobre empreendedorismo, sobre sacada, para a galera agitar ou conversar, e aí você vendeu o teu peixe para pelo menos 50 ou 100 professores. E aí, se tu vendeu uma casa, foi uma palestra que rendeu um projeto de 160 mil. E aí, dá para ganhar dinheiro ou não dá? Quem acredita que dá para ganhar dinheiro diz eu, quem acredita que não dá diz eu. Sabe o que é que falta na maioria das pessoas? Metodologia. A maioria das pessoas não sabe, o pessoal sabe fazer obra, mas não sabe ganhar o dinheiro da obra. Tem que pensar fora da caixa. Tem que entender que para poder ganhar dinheiro dentro da obra, eu tenho que pensar primeiro fora dela para poder conseguir o cliente, para poder conseguir o serviço. Porque funcionário não enrica não. Se você acha que você vai ficar rico sendo funcionário e ganhando R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, trabalhando numa construtora de 7 às 17, meu amigo, desculpa, isso não me satisfaz. Se tá bom para você, parabéns. Eu acredito do fundo do coração que você não estudou 5 anos de engenharia para estar se maltratando dessa forma ou para estar rodando de Uber, de motorista de aplicativo. Eu acredito que você estudou 5 anos para você viver bem, para você conseguir viver o seu sonho, para você conseguir botar o pão na mesa, para você conseguir se sentir útil, para você imaginar, poxa, hoje eu me sinto show, hoje eu me sinto autoconfiante, hoje eu me sinto preparado, hoje eu me sinto um verdadeiro engenheiro. Um grande abraço, fiquem com Deus e dá aquele print e marca a Z Construções. Vem hashtag 2020, vem ser feliz, vem com a Z, vem aprender a ganhar dinheiro de verdade.